Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Hélio José. O nosso tema, CPI do setor elétrico. Tema que foi, inclusive, hoje motivo de debate na Comissão de Infraestrutura e que ganha nova força a partir do pacote de 15 projetos, 15 medidas que o governo pretende tramitar aqui no Congresso Nacional, não é isso, senador? Exatamente, Tânia. É um tema importante, um tema que mexe com a nossa sociedade, porque o brasiliense e o brasileiro em geral já pagam a conta de luz das mais altas do mundo, sabe? Então, como a nossa conta de luz é muito elevada e por declaração do próprio presidente da ANEEL, que é quem regula os preços da tarifa energética no Brasil, né, o doutor Romeu Rufino, deixou claro que essa política de privatização que está sendo colocada para o setor elétrico nacional, ela é contraditória e levará o aumento da tarifa energética. Então, quer dizer, nossa dona de casa, que muitas vezes, né, passa dificuldade para comprar a cesta básica e algumas vezes até várias outras privações para não poder ficar sem luz, porque hoje a luz já passou a fazer parte, a energia, da vida do nosso cotidiano, quer dizer, ser uma geladeira, ser um ferro de passar, ser a própria TV, as pessoas praticamente não vivem, então alguns preferem sacrificar uma comida, alguma coisa, ou um lazer, para poder pagar a conta de luz, que já é super elevada. E com essa possível privatização do setor elétrico, com certeza aumentará a tarifa energética. Além de tudo, é a valorização do ativo construído ao longo do tempo, desde a época de Getúlio Vargas, depois veio na época do nosso Gaspar Dutra, do Juscelino Kubitschek, quando se criou a Eletrobras, a Petrobras, né? Que são as empresas patrimônio da nossa sociedade, que de repente veio o governo de uma forma abrupta, tá certo? Querendo privatizar, ou seja, colocar na mão da iniciativa privada, colocar na mão dos banqueiros e dos capitalistas internacionais um patrimônio que o mundo todo está fazendo o contrário, porque é um patrimônio estratégico, um patrimônio de controle da sociedade, que é o controle energético. Qualquer desenvolvimento empresarial, geração de emprego, advém da energia, da necessidade da energia para mover as máquinas, para mover as construções, mover tudo depende de energia elétrica. Então, o setor super estratégico, que os Estados Unidos, que a Austrália, que a Alemanha, que os países desenvolvidos, ao invés de estar colocando para a iniciativa privada, está tendo cada vez mais concentração do controle do setor energético na mão do Estado. O controle da política do setor energético significa obrigatoriamente o controle, a posse desse sistema elétrico. Exatamente. O fato de privatizar as hidrelétricas tira automaticamente do governo o controle da política ou tem uma maneira de preservar isso, senador? Não tem, querida, não tem, porque é o seguinte, olha, o sistema brasileiro é um dos sistemas melhores do mundo, que é um sistema malhado, integrado. Sim. A senhora tem uma ideia, nós temos 27 estados brasileiros. Dos 27 estados brasileiros, 26 capitais estão todas interligadas, de modo que o que entra num lugar e consome no outro é a mesma coisa, não faz diferença. Que entra, por exemplo, lá em Chuí, que é na ponta do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, é o mesmo que é consumido lá em Roraima, ou lá em Rio Branco, no Acre, por exemplo. Está tudo interligado. A única, exatamente, está tudo interligado. A única capital brasileira que não está ainda interligado, que é Boa Vista, em Roraima, e só não está interligado porque é uma linha de transmissão que liga Boa Vista a Manaus ainda não foi concluída, desde quando eu, antes de ser senador da República, há mais de 5 anos atrás, eu, como servidor público que sou do Ministério de Minas e Energia, do MPOG, eu já tinha analisado e liberado esse projeto da construção dessa linha de transmissão Manaus e Rio Branco, exatamente, da última capital. Então o sistema brasileiro, ele é altamente sustentável, porque ele é um sistema composto em mais de 60% por hidrelétrica, ou seja, um sistema hidráulico, que é uma energia limpa, uma energia barata, tá certo? Mas lamentavelmente tem uma parte do setor elétrico, 20%, que são termoelétrico, daquelas térmicas a petróleo, a gás, e principalmente a petróleo e carvão, que gera muita poluição, chuvas ácidas, polui o ambiente, e é uma energia muito cara. Pra você ter uma ideia, por exemplo,
Enquanto o megawatt hidráulico fica na ordem de R$ 94, tem 1 megawatt de térmica negociado por R$ 800. Olha a diferença, de R$ 94 para R$ 800. Por isso que a população brasileira paga uma conta de luz tão elevada. Isso foi nos vários modelos que se sucederam no sistema elétrico, que fizeram com que essas empresas, principalmente privadas, que exploram a energia térmica, encarecessem de tal maneira a tarifa energética brasileira. Baseado nisso, nós verificando a sanha governista de tentar privatizar a qualquer custo, na contramão do mundo, o setor elétrico estratégico do Brasil, tá certo? Fizemos a discussão de formatar uma CPI, nos mesmos moldes da CPI da Previdência, onde o nosso compromisso com essa CPI do setor elétrico é resgatar a verdade da discussão do modelo ideal para o Brasil e demonstrar os equívocos que há nessa questão de querer privatizar esse setor tão estratégico para a nossa sociedade. Você imagina o nosso ouvinte, por exemplo, que está aqui, uma pia cheia d'água, tem aquela tampinha no meio. Quando você tira aquela tampinha do ralo, a água vai tudo embora assim. Então vamos imaginar agora. Pega Tucuruí, que é uma usina hidrelétrica brasileira que está no meio do sistema malhado, lá no Região Norte. Se privatiza Tucuruí e vai uma pessoa não bem certa da cabeça e compra o sistema de Tucuruí, ele pode ficar dando blackout no Brasil o dia inteiro só pôr e tirar. Tucuruí seria aquela tampinha da pia, tá certo? Se ela sair, o sistema todo cai. Fica comprometido. Tá, comprometido todo o sistema. Então, a soberania nacional está profundamente ameaçada com essa proposta de PPI. Tem uma pergunta. Agência Nacional, Anael, não teria o papel, quem defende a privatização da Eletrobras, do sistema Eletrobras, não poderia falar, escuta, nós temos uma agência reguladora, justamente para permitir que a energia seja produzida, mas os critérios da política energética fiquem conosco da agência. Não, será que isso será questionado? E até que ponto a agência tem realmente esse papel? Sim, Tânia colocou muito bem. Né? Nós temos a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é a ANEEL, que tem como objetivo regular e fiscalizar. Fiscalizar para ver se as coisas estão agindo no conforme. E regular o preço da tarifa energética, regular o preço da transmissão, regular o preço da geração, né? Baseado nessa questão e as regras todas mesmo também de geração e transmissão. Baseado nessa questão, a ANEEL já emitiu uma opinião que essa proposta de privatização do setor elétrico vai levar a aumento, ao invés de abaixar a conta de luz, vai levar a aumento da conta de luz, que já é cara. Então, a CPI visará trazer os técnicos do Ministério de Minas e Energia, que são os técnicos do governo, os técnicos da Casa Civil, os técnicos da ANEEL, a sociedade civil, via os sindicatos urbanitários, centrais sindicais, via a OAB, via a própria CNBB, já que se trata de uma questão de direitos humanos que serão atingidos com relação à falta de energia, o setor produtivo da nossa sociedade, que, Tânia, um exemplo, por exemplo, eu estive, na época que eu era ainda servidor do Ministério de Minas e Energia, no Piauí, tinha uma cidade inteira chamada Luzilândia, que tinha recebido aquele projeto Minha Casa Minha Vida. Tinha 300 casas prontas e essas 300 casas não poderiam ser ligadas à rede elétrica. Se ligasse ela, apagava a cidade como um todo. Por quê? Porque o sistema brasileiro é muito frágil. Ele precisa de um pouco mais de investimento para ter uma atenção mais adequada. Então, só quem pode fazer isso? O Estado. Porque a iniciativa privada não faz esse tipo de coisa. Então, é esse tipo de análise de quem está ganhando ou perdendo com essa questão é que essa CPI vai apurar. Por isso que conseguimos 40 assinaturas, protocolamos o pedido da CPI para que o Brasil inteiro possa colaborar, participar dessa discussão e a gente possa ter um modelo adequado de geração, transmissão, distribuição e comercialização da energia elétrica de forma que bem atenda o povo brasileiro e garanta a nossa soberania sobre um patrimônio tão importante para o Estado, que é o patrimônio energético. Vamos falar da CPI. O senhor havia me dito, antes da gente gravar, que o senhor já tem 40 assinaturas.
Então, o próximo passo é protocolar e apresentar à mesa? Ela já foi protocolada na última sessão ordinária do Congresso Nacional e hoje seria a data, hoje ou amanhã, dela ser lida no plenário. Entendi. Depois dela lida no plenário, a gente pode instalá-la. Instalá-la para podermos começar a apurar e colaborar realmente para ver quem tem razão nessa discussão. Vão ser 90 dias de trabalho? Qual é o tempo? Inicialmente 90 dias ou 120 dias, prorrogáveis por um prazo de pelo menos 50% desse prazo. Entendi. Então, nosso desejo é em 90 dias, já que esse é um ano eleitoral, o calendário apertado. E a discussão está aí, né? Está aí, está presente, está premente. Né? Hoje, igual você lembrou, Tânia, para os nossos ouvintes aí, houve uma audiência pública na Comissão de Infraestrutura, onde lamentavelmente faltou um pouco do contraditório, porque estava mais lá na mesa só o lado pró-governo. Então nós precisamos ouvir os dois lados, pró-governo, pró-sociedade, pró-todos os setores, do setor de investimentos, para ver quem de fato tem razão nessa discussão. E esse é o objetivo da nossa CPI. E aí o senhor acredita que a conclusão desse trabalho acontece antes da matéria vir da Câmara para o Senado? Aguardamos que sim, tal qual foi a questão da Previdência, que a matéria estava na Câmara, o Senado instalou uma CPI da Previdência, cujo relatório eu fui o relator, nós o aprovamos por unanimidade dos nossos senadores, inclusive com o voto do líder do governo, demonstrando equívocos que tinha naquela proposta da Previdência na Câmara dos Deputados. Nós pretendemos, com essa CPI do setor elétrico, comprovar os equívocos e corrigir os equívocos, tá certo? Para que quando ela vir da Câmara ao Senado, nós tenhamos condição de fazer uma discussão mais pé no chão do modelo correto e adequado para essa situação do setor elétrico. E você que nos acompanha já sabe, conforme a situação vai acontecendo, né, senador? Com certeza. Aí o senhor volta e conta pra gente. Foi instalado, teve audiência pública, aí a gente fica sabendo dos detalhes conforme eles vão acontecendo. Né? A gente vai aprofundando. Como a gente fez na CPI da Previdência. Exatamente, Tânia. Então agradeço a sua presença, senador. Obrigado, querida. Agradeço também a você que nos acompanha. Isso. Lembro a você que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado por uma ligação gratuita 0800 61 2211. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.